Graça e paz, irmãos, novamente. Deus abençoe seu coração. Sou muito grato pelo convite de estar aqui com os irmãos para compartilhar, honrar a nossa liderança, né, na pessoa do pastor Eloy, e que nos abençoou para estar aqui. E que Deus abençoe ele. Ele está comendo pão de queijo lá, né? Aquele torresmo mineiro, enfim, com a dona Nilza. Hã? É? Tá bom. E Deus quer falar conosco em relação a missões, essa é a nossa responsabilidade. Mas antes eu queria perguntar para os irmãos se tem alguém aqui que participou de algum treinamento teórico e prático, pode ser sobre evangelismo por um tempo, ou sobre missões transculturais, se foi para uma cidade, para um estado, se foi para fazer de maneira prática esse evangelismo. Alguém fez isso? Você fez? Vem cá um pouquinho. Não? Você é muito tímida? Não? Todos conhecem quem é ela? Ah, que bom. Hã? Tá bom, então. Para quem não conhece, é a Letícia. Sobe aqui. Oi? Você pode falar por sinais, se quiser. Por que você foi fazer esse curso? Aonde você foi? Você fala espanhol? Foi para o Paraguai. Você fala Guarani? Não. Foi para o Paraguai fazer missões. Quanto tempo você ficou lá? Uma semana. Uma semana. E como foi a experiência? Foi bem legal. Quantas pessoas aceitaram Jesus através da equipe? Eu não sei, bastante. Não, você não tem Não tenho esses ideia. dados. Não. E qual foi o momento mais difícil? Difícil. Como Ficar assim? longe do papai, da mamãe. Ah, O momento mais difícil na viagem, tanto no treinamento teórico como prático. Qual foi o momento mais que você pensou em, puxa, eu deveria estar em Londrina tomando um tererê lá, uma Coca-Cola gelada, né? foi bem diferente, assim, porque é uma comida diferente, o alojamento sem muito conforto. A sopa paraguaia, você gostou? Não comi. Não comeu? O alojamento como que é? Era numa escola, a gente ficou alojado nas salas com colchão de ar e colchonete, assim, bem acampamento mesmo. Bem acampamento. Mas parabéns para você, que Deus te abençoe. Quer dizer que depois você vai, possivelmente, você já fez faculdade? Já. Terminou? Quem sabe uma faculdade de teologia, depois recebe uma licença pastoral local e por aí vai, né? Vamos profetizar isso na tua vida. Deus te abençoe. Palmas para a Letícia. Que Deus abençoe a vida dela. Uma das coisas mais difíceis na vida é que Deus mude a nossa história que Deus mude a nossa alma que Deus mude a nossa mentalidade que Deus mude até a minha característica ou o meu cardápio pessoal. Deus tem que mudar até, né? Comeu muita pimenta lá? Não? Mas sopa paraguaia, eu perguntei por quê. Porque a primeira vez que eu fui no Paraguai, eu e a minha namorada, nós estivemos morando lá com os filhos. E nós fomos convidados pelo nosso diretor de área aqui da América do Sul, quando morávamos em Foz do Iguaçu, e fomos pastorear, né, no Paraguai. E eu estava morando em Ciudad del Este, e nós tínhamos um Fusquinha 77. Alguém já teve? Fusquinha 77. Funcionava até o afogador. Não teve, não? Ninguém teve Fusquinha aqui? Aí eu. E eu fui naquele Fusquinha de Ciudad del Este até Assunção. 500 quilômetros, se eu não lembro errado, é mais ou menos a distância. Cheguei lá e estávamos participando, Letícia. E chegou a hora da comida e falaram assim para mim: Pastor Juan, você que é boliviano,
hoje você vai provar uma sopa paraguaia. E eu fiquei lá na expectativa. E comemos, e conversamos, e nada de sopa. Aí depois, no final, eu cheguei para aquele pastor e falei assim: meu irmão, cadê a sopa? Ele falou: você já comeu? Eu falei: não, ninguém levou sopa para mim. Ele falou: vem cá, uma sopa paraguaia é um bolo de milho, né? E eu esperando o caldo. É isso que te acontece quando você faz missões transcultural. Em uma outra oportunidade, eu ainda era solteiro e nos enviaram para o Paraguai, para Lambaré. Você foi em que cidade? Não ouvi. Encarnação? Nem me lembro onde fica isso. Aí nós estávamos em Lambaré, chegamos lá e estávamos fazendo um trabalho em grupo. E chamamos o nosso líder. E saímos para fazer evangelismo. E chegamos e falamos: buenas tardes, senhora, queríamos falar com você para falarle um pouco de Jesus. Queremos falar com a senhora para contar para a senhora que Jesus ama a senhora. E ela fez assim, ó. Pega. E nós saímos correndo, os cachorros atrás de nós. Eles não queriam ser evangelizados. Então nós tivemos muitas experiências nesse sentido de querer abençoar as pessoas e as pessoas terem barreira de ouvir o Evangelho. Claro, não cheguei ao nível do que o pessoal está passando no Meio Oriente, dos pastores serem mortos na frente dos filhos, né? Ou as esposas serem violentadas na frente do marido. Mas passaram muitas coisas lá. E para que isso aconteça, nós temos que mudar de dentro para fora. É uma renúncia a escolher ser treinado e servir a Deus. É uma renúncia total. Por isso hoje eu queria compartilhar com vocês a partir de Lucas capítulo 5. Lucas no seu capítulo 5, do versículo 1 a 11, conta uma história que todos nós, graças a Deus, que lemos a Bíblia e frequentamos a escola dominical, conhecemos, né? Então, já estudaram essa história aqui, é fantástica. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 2 diz: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Versículo 4 diz: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nem sopa paraguaia tinha no mar. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. No Evangelho de João, alguns historiadores citam que quando eles lançavam, havia 2 tipos de rede, mas quando lançavam um tipo de rede, eles chegavam a pescar, era melhor que ir lá no Mato Grosso. Eles chegavam a pescar 130 peixes de uma vez só. Era uma maravilha. Já pensou? E depois Jesus, depois que aparece, depois que ressuscita, vai lá comer peixe na beira da praia com eles. Quem gosta de peixe aqui? Então imagina, vou comer tanto peixe lá em cima com ele. Você também? Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Se fosse hoje, e nós estivéssemos lá, eu mandava um zap, né? Irmão, vem aqui me ajudar, irmão, tem muito peixe e tal. Naquela época era no gogó, no grito. Aí fizeram um sinal para eles virem. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros,
bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Aí Jesus disse assim para eles: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Hoje quero compartilhar com vocês, irmãos, que Jesus, Ele muda a nossa história para estabelecer o reino dele na terra. Jesus muda a nossa história, a sua história, a minha história, para estabelecer o reino dele na terra. Deus não nos tira do pecado porque Ele somente nos ama e quer que nós sentemos no colinho dele. Não é isso. Deus muda a nossa história, como mudou a minha. Eu estava na faculdade, lá na Bolívia, e chegavam os jovens para falar de Jesus para mim. Chegavam com folhetos, outros chegavam com... Deixa eu ver, tomara que não caiam os dólares aqui. Outros chegavam com as 4 leis espirituais. Eu carrego essas 4 leis espirituais aqui. Tenho esse hábito, porque com isso aqui eu sento para bater um papo com alguém na fila do banco, no posto de combustível, enfim. Onde você está, na padaria tem gente que puxa muito assunto. E aí você, carregando isso aqui, você tem as 4 leis espirituais para falar. E com uma dessas aqui, chegavam os jovens e eu estava lá tomando tomava outras coisas na época, né? Estudando lá e tomando uma lata de cerveja. E eles falavam de Jesus. E eu dizia para eles: não, rapaz, sai daqui. Quero isso não. Eu vou ouvir essas coisas? Para que eu quero isso? Eu não preciso dessas coisas. Um dia, eu estava no meu quarto, na minha casa. Era época de carnaval. E eu estava lá me preparando para sair para a festa. Quem participou de carnaval sabe como que é. Quando adolescente, eu tinha ganhado uma Bíblia e essa Bíblia ficava em cima do meu guarda-roupa. E quando chegou a minha idade já de mais jovem, um pouquinho mais jovem, eu estava me preparando para sair, a namorada estava pronta, os amigos prontos, o carro pronto, tinha tomado banho, a barba estava pronta, tinha perfumado. Não, imagina a cena, naquele quarto, você se olhando no espelho. E você enxerga que você está pronto para a balada. E de repente tudo muda. Naquele momento em que eu estava pronto para sair, quando você termina de se arrumar, eu comecei a chorar. Mas não era porque tinha me olhado no espelho. Você achou que era isso? Não, não era isso. Eu comecei a chorar na hora em que eu olhei para aquela Bíblia. Resumindo a ópera, resumindo a história, eu fiquei uma semana dentro do meu quarto e na minha casa, só naquela região da minha casa, naquele local, chorando e sem entender absolutamente nada. E eu lembrei que esse amigo que me deu a Bíblia, ele congregava numa igreja. Eu fui lá, entrei naquele lugar e aquele homem que estava ministrando a palavra, tudo que ele falava era como se ele me conhecesse. Na hora eu pensei assim, porque minha mãe saía perguntando, pedindo oração em todos os lugares por mim. Que tem família que tem uma pessoa que é ovelha negra, não tem? Eu era azul. Aí ela pedia oração para todo mundo. E pedia oração. Aí eu pensei assim, a minha mãe contou tudo que eu faço para esse camarada. Não é possível. Aí depois eu pensei, sentado no banco, esse meu colega de escola que congrega aqui, ele deve ter contado tudo. Mas depois eu pego ele, que não era para contar. E ele continuava falando. Quando termina o culto, ele fez o apelo. Ele estava terminando a palavra, ele fez o apelo. Eu me lembro, era uma sexta-feira. Eram já 21h15 da noite, mais ou menos. Eu me lembro que naquele momento que eu olhei o relógio, falei, eu vou embora daqui. Eu não consegui. E eu comecei a chorar. Continuei chorando, na verdade. E depois eu estava lá na frente, com os braços levantados, dizendo, Senhor Jesus, eu quero ser seu e eu quero que o Senhor mude a minha história. Mas não parou por aí.
3 meses de conversão, um grupo de missionários da Missão Antioquia, não sei se vocês conhecem, que lidam com missão, a Missão Antioquia passa por lá. Jonathan, o filho do pastor Jonatas, Júnior, filho do pastor Jonatas, ele, que hoje está no Nordeste, que é o diretor lá da Missão Antioquia, que fica na Castelo Branco, a 50 quilômetros de São Paulo, bem em frente a Araçariguama, para quem já foi para lá. E eles chegaram em Santa Cruz, começaram a fazer missões e me convidaram. E eu fui, 3 meses. Quando Deus muda a nossa história, Ele nos coloca em situações que Ele vai mexer lá dentro e dizer, eu mudei você, mas há um propósito. Aí então eu fui e saímos para evangelizar índios na região urbana e em todos os lugares. Até os índios lá na Bolívia nós fomos evangelizar com esse grupo. Quando terminou aquela viagem missionária, um deles falou assim para mim, Juan, você tem jeito, vai lá para São Paulo. E fui para São Paulo para ficar 15 dias naquela missão. Cheguei lá. A parte que eu mais gostei, eu baixinho, achando que era todo poderoso, a parte que eu mais gostei é que nos colocaram para lavar a louça. E tem muita gente naquela missão. É um vale. E para lavar aquela panela de 70, 80 pessoas, dá a mão aqui, dá a mão, isso. E aí, dentro, lavando aquela panela. E eu pensei, agora entendi porque minha mãe me ensinou com 8, 10 anos a fritar um ovo, aquele ovo de pedreiro gostoso, né? Sabe, fazer um bife, uma saladinha, lavar a louça. E ela falava assim, eu estou saindo, já volto, você faz o arroz, você faz o suco e você faz a salada, enfim, 4 filhos. E eu entendi porque algumas coisas aconteceram na minha vida e entendi porque Deus mudou a minha história. Aí depois Deus nos direciona aqui para o Paraná, para Foz do Iguaçu e começamos a servir a Deus na Igreja do Nazareno. Por que Deus mudou a sua história? Eu já estou no Brasil já há quase 30 anos, são 29 já. Por que Deus mudou a sua história? Qual o propósito? O texto que vamos ler para situar você nessa história, diz que tudo o que aconteceu foi ao redor do lago de Genesaré. Esse lago era chamado assim devido àquela região da Galileia. E esse lago era um pouco mais baixo. Aqui tem 400 metros acima do mar, né? Londrina está mais ou menos, se eu não lembrar errado. Lá estava o lago a 207 metros acima do nível do mar. E esse lago, onde acontece essa situação com os pescadores de Jesus, ele tinha 11 metros por 20 ou por 21. É o que dizem os nossos irmãos, os historiadores, que pesquisam e colocam isso nos livros que nos abençoam para saber como que era aquela região. Para situar-nos em relação a essa história, havia umas colinas em volta daquele lago naquela época e eram arborizadas, as árvores eram maravilhosas. Em volta das praias desse lago tinha cidades muito boas, porque os camponeses e os pescadores trabalhavam naquela região e Jesus desenvolve seu ministério naquela região. Desde aquelas cidades, que eram cidades que não tinham menos do que 15 mil pessoas. Então, aonde Jesus chegava, tinha... Por isso que a Bíblia diz que tinha uma multidão. E a indústria da pesca nesse lago era famosa. O Império Romano se beneficiava mais. Mateus, o nosso irmão Mateus, que foi inspirado para escrever o Evangelho, ele sabia disso, porque cobrava um imposto e não era claro como o imposto aqui de Londrina, mas era mais ou menos. Né? E em relação aos pescadores, esses pescadores com quem Jesus fala, eles não somente eram pescadores, eles se dedicavam à pesca, mas sabe o que acontecia com eles? Eles também eram camponeses, eles também trabalhavam a terra. Isso é muito interessante. E nós aprendemos que essas duas profissões andavam unidas. Quando eles estavam pescando,
alguém cuidava da terra deles. Quando eles estavam cuidando da terra, eles se dedicavam a pescar. E interessante que eles tinham um lugar de honra na sociedade. Esses pescadores, a quem Jesus chamou, tinham um lugar de honra por 2 motivos. Eles supriam um dos elementos mais importantes da dieta comum, o peixe. E segundo, porque eles eram piedosos. Eles eram muito religiosos. E dizem, você pode ler algum dos livros aí, pesquisar, dizem que quando chegava a festa da Páscoa, quando chegava a festa dos tabernáculos, eles não queriam pescar. Não, nós não vamos trabalhar. Nós não vamos ficar em casa, ou nós vamos na sinagoga, e todo mundo fazia uma pergunta: o que nós vamos comer? Os camaradas não saem para pescar, saíam de madrugada, ficavam a noite inteira pescando. Tá. Em relação a esses pescadores ainda, a vida deles fortalecia o caráter deles. Olha que coisa interessante. Eles eram corajosos, tinham firmeza na tarefa que eles faziam. Eles eram homens pacientes, ficavam muitas horas esperando lá o peixe. E que não tinha rede, era só no anzolzinho, na vara. Tem que ter paciência. Eles tinham uma mente forte, fervorosa. Eles eram francos, abertos, de espírito entusiasta. E quando eles pescavam, eles davam glória a Deus. Então imagina, esse aqui é um barco. Na hora que pescava, dava glória a Deus. O barco que estava do outro lado lá, glória a Deus, está dizendo, eles gritavam de alegria, eles cantavam alguns cânticos. Interessante que esses pescadores usavam 2 tipos de rede. Uma das redes que eles usavam era de 3 metros de diâmetro e tinha peso, aquele chumbo embaixo e em cima aquelas boias. E a outra tinha 90 metros. Também tinha o mesmo, tinha chumbo e tinha as boias. Só que aquela de 90 metros, um segurava uma corda aqui e o barco saía, ia embora. Quando esticava toda a rede, aí ele fazia um semicírculo. Quem estava no barco descia, pegava a outra corda e juntos, dava um grito um no outro lá, pode puxar! E aí então puxava e vinha. Quando chegava na beira da praia, imagina quanto peixe. Deu até vontade de comer um peixe agora. Tá bom. E os barcos eram fortes, não eram tão rápidos como o de hoje, né? Mas eles suportavam aquelas tempestades que apareciam lá. Lembra de Mateus 14? E muito interessante em relação aos barcos é que cabiam entre 6 a 8 pessoas para eles pescarem, né? Eles eram bem sólidos. Nesta história nossa também, não é somente a região da Galileia, não somente os pescadores estavam lá, mas havia um homem chamado Jesus que estava lá. E esse homem, ele nasce por obra e graça do Espírito Santo. Ele caminha entre nós em corpo e sangue. Este homem começa a fazer milagres lá. Primeira coisa que ele experimenta foi quando foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Muito interessante. E depois ele começa a fazer algumas coisas. Lembra que ele foi apresentado no templo? Ele foi apresentado no templo. Aqui as crianças, lembrei que as crianças foram apresentadas aqui, diante de Deus. Ele foi batizado. E quando ele volta para a Galileia, ele volta no poder do Espírito Santo de Deus. Quando ele encontra esses pescadores, ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo e estava cheio do Espírito Santo. Quando ele chega naquela região, ele passa por Nazaré, entra numa sinagoga, prega. Em Cafarnaum, ele liberta um endemoniado e cura também a sogra de Pedro. É o contexto do capítulo 5 aqui. E cura todo tipo de doentes, todo tipo de moléstias. E aí, ele chega naquela região da Galileia e ele encontra esses pescadores. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é como é que Jesus mudou a história desses pescadores.
Vamos ver como ele mudou a história deles. No versículo 1 diz assim: aconteceu ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. Interessante que quando a multidão se aproxima, e eles estavam também aí perto, os pescadores, a motivação das pessoas era ouvir a palavra de Deus. Quando Deus vai mudar a vida de alguém, outrem tem que falar da palavra para esse que precisa de Deus. O profeta Amós, no seu capítulo 8, versículo 11, diz: estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Havia uma multidão lá para ouvir um carpinteiro que se chamava Filho de Deus, que não tinha onde recostar a cabeça, não tinha casa, não tinha Unimed. O camelo, se ele andava de camelo, que não andava, nem do ano era. Aquele burrinho lá, aquele asninho lá, aquele jegue, nem dele era. E as pessoas foram lá para ouvi-lo. Hoje em Londrina há muita gente que está com fome e com sede da palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus continua se movendo em Londrina. Isso independe do que eu e você estamos fazendo, porque o reino de Deus continua em movimento, ele não para. E se eu e você não falarmos para quem está com fome e sede, as pedras vão falar. É isso que nós entendemos nesse texto. As pessoas queriam ouvir, mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: como pois invocarão aquele em que não creram? Como? Ainda mais ele diz: como crerão naquele de quem não ouviram falar? Eles estavam lá para ouvir falar do reino, da salvação, da vida eterna. Como entrar no reino? E como ouvirão se não houver quem pregue? Eu agradeço até hoje a Deus pelas pessoas que falaram: eu não queria ouvir, e as pessoas falaram do Evangelho para mim. Eu não queria ouvir, mas havia mulheres de oração que jejuaram pela minha vida até hoje. Até hoje essas mulheres intercedem pela minha vida. Até hoje. Elas não param de orar. Em 2005, que foi a última vez que eu fui para uma Assembleia Geral, 2005 foi, né? Se eu não me lembro errado. Fui para a Assembleia Geral e depois de Indianápolis, eu fui visitar a minha mãe, que mora em Connecticut, perto de Boston, para quem se situa no mapa. E aí me liga um amigo e eu fui para Carolina do Sul. E cheguei na casa dele e 3 das mulheres que me ensinaram a orar e que oraram pela minha vida e continuam orando e jejuando estavam lá. Foi uma honra, foi um prazer, foi uma alegria, foi uma glória poder participar. Mas se alguém não tivesse orado e não tivesse falado do Evangelho, João capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se eu me considero ovelha, eu faço o que ele fez, eu falo o que ele falou, eu ensino o que ele ensinou, eu prego o que ele pregou, eu tenho compaixão como ele teve compaixão. Alguém teve compaixão de mim. Eu estava nas portas do inferno. E você? Eu estava, não sei você. Mas depois que eu estudei a Bíblia, eu disse: meu Deus, aonde eu estava indo? Aonde eu estava indo? Alguém precisa. Hoje à noite, nós precisamos nos posicionar como ovelhas que ouvem e fazem aquilo que o Mestre deixou estabelecido. Porque Tiago, inspirado também pelo Espírito Santo, diz: sejam praticantes da palavra. Isto é, vão e façam discípulos. A nossa igreja, a Igreja do Nazareno, é uma igreja que faz discípulos. Está em quantas nações? É uma igreja global. Por isso tem missões global, ou globais.
não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Como que ele começa a mudar a história desses discípulos? Eles ouviram a palavra, eles tinham fome também da palavra, eles estavam lá perto ouvindo, e Pedro era esperto. Pedro estava lavando as redes, mas o que esse cara está fazendo aí? Ele era zelote, revolucionário. No versículo 2 diz: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Me chama a atenção que o autor aqui, que é Lucas, um médico, ele cita 2 barcos. Sabe o que significa isso? Há quase 600 mil, ou um pouquinho mais de 600 mil pessoas em Londrina. Há muitas igrejas, muitas congregações, pontos de pregação, célula, culto no lar, em muitos lugares. Em Londrina. Mas hoje à noite Deus está olhando para você. Havia muitos pescadores lá, havia muitos barcos lá, homens com certeza muito experientes, mas ele olhou para quem? Para Pedro. Hoje à noite Deus está olhando para você. Quando Deus olhou para mim e falou: Juan, não, ele não me chamou de Juan, tá? Ele falou assim: Juanito, vem cá, meu filho, escolhi você. Ele vai falar com você de uma maneira tão particular, que a tua idiosincrásia vai ser transformada totalmente. E vai ser estabelecido o reino de Deus dentro de você. Ele viu os 2 barcos. Interessante que a Bíblia diz no Salmo 33, versículo 13 ao 15. De cima, do alto, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Deus vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Deus sabe o que eu faço e você faz. Ele vê todo mundo, mas ele sabe o que eu faço e o que você faz. Ele sabe, ele vê todos, mas ele sabe o que individualmente eu faço. Por isso que Jesus um dia ele usa esse verbo fazer. E diz: vão lá e façam discípulos. Marcos capítulo 6, versículo 34 diz: Jesus saindo viu uma grande multidão, se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então ele começou a ensinar muitas coisas. Quando ele viu 2 barcos, ele teve compaixão daquela região da Galileia, daquela cidade que não tinha menos do que 15 mil pessoas, tinha mais. Ele teve compaixão do mundo todo. Quando ele olha para os discípulos, ele estava olhando para alguém, como é seu nome? Rogério, estava olhando para o Rogério e olhando muitas ovelhas seguindo o Rogério, porque Deus transformaria ele num discípulo, num pastor, em alguém que vai ganhar muitas almas. Quando ele olha para Pedro, é isso que ele estava vendo. Se fosse eu e você hoje, o que nós faríamos com Pedro? Pedro, vem cá, você primeiro vai estudar 4 anos no seminário. 4. Pedro, 4. Você não pode perder nenhuma reunião. Temos culto de oração na segunda, culto da vitória na quarta, sábado tem não pode faltar não, Pedro. O que Jesus fez? Colocou o reino de Deus dentro dele. O que eu estou colocando aqui para você é que enquanto nós temos a nossa agenda como igreja, paralelamente, juntamente com isso, Deus quer que nós tenhamos compaixão de Londrina. Não há mais quem faça isso. A Bíblia diz: Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Ele sabe, até este momento de 2019, quantas vezes eu e você falamos do Evangelho. Quantas vezes falamos de Jesus para alguém. A Bíblia diz, e foi citado aqui, né? Quão formosos são os montes.
Quão formosos são sobre esses montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Não, escuta aqui, eu não sei como está a sua alma e seu coração, mas no dia em que eu entendi que Jesus era meu Senhor, meu Salvador, e me ensinaram que um dia eu vou participar da última ceia, aquela mesa, o Senhor Jesus esperando, e Ele vai dizer: entra, meu servo bom e fiel. Há pessoas que não vão conseguir viver isso. Elas vão para onde? E Jesus viu quantos barcos? 2. E olhou para Pedro. Eu e você não chamaríamos Pedro para ser presidente de missões, não. Pedro, do jeito que era, não. Porque Pedro passava por cima de todo mundo. Ele reagia e depois pensava. Falava e depois pensava. Ele não ia ser eleito, não. Na Assembleia Local, não passava, não. Era 0. E Jesus olhou para ele. Quantas pessoas olharam para você e falaram: não, esse aí não, você não. Mas Jesus olhou para você e para mim e nos escolheu. E a Bíblia diz que você é filho, que você é mordomo, que você é o que mais? Embaixador, que você é escolhido, que você é luz. E a luz não é para brilhar. Tem uns louvores aí que diz que a luz é para brilhar. A luz não é para brilhar. A luz que é você, que sou eu, não é para brilhar. Quem brilha são as estrelas desse mundo, aqui no Brasil e no mundo. A luz é para iluminar os caminhos dos pecadores e levá-los até Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A luz que somos nós é para iluminar os passos de quem está nas trevas. É por isso que Ele diz: vão lá e façam discípulos. Ele viu você. Ele te escolheu. Se você não se sente preparado, se você não sente nada, que você não está preparado, eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa sentir. Quem sente é mulher grávida. Você precisa aí crer que Ele te escolheu. Acreditar que você é escolhido dEle, que Ele olhou para você, para a tua vida, para você como casal e para a tua casa. E falou: é a partir da tua casa que minha glória vai se manifestar em Londrina. É isso que ele viu. Versículo 3 diz: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Ele entrou em um dos barcos, e havia muitos barcos. Há muitas casas em Londrina. Ele entrou na tua casa. Naquela época ele entra na casa de Simão, e lá ele perdoa pecados. Você encontra isso em Lucas 7. Quando ele entra também na casa de Jairo, ele traz a vida que estava morto. Quando ele entra no barco, ele começa a ensinar, mas a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Quando ele entra na casa de Zaqueu, ele trouxe salvação, perdoa pecados e muda a história de Zaqueu. Quando ele entra na tua casa, ele te perdoou, o teu nome está escrito no livro da vida. Mas e o nome dos outros? E se alguém falece hoje, como tem acontecido nesse Brasil todo? Eu estava para morrer. Com 17 anos quase que eu faleci, quase para 18. Mas Deus me alcançou. No versículo 4 a Bíblia diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Sabe o que ele ensinou aqui? Só resumindo esse texto. Eu estou dando a oportunidade para vocês de obedecer pela fé. Porque ele disse assim: Simão, entra, vai, lança a tua rede, vai pescar. Vão acontecer as coisas. Hoje à noite, Deus está dizendo: filho, filha, começa a evangelizar e a fazer discípulos, porque eu vou entregar muita gente na tua mão para você cuidar. E eles tinham que aprender a obedecer pela fé. Olha o que diz a Bíblia. Pedro não conhecia o que eu vou ler. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos.
Tem muita gente que diz que amar a Deus é o primeiro, o último mandamento, e escrevem muito sobre isso, porque está escrito na Bíblia. Mas e o mandamento de ganhar almas? Vai lá, faça discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles também aprendam a amar a Deus e as pessoas. Porque no inferno não consegue amar. Lucas 6,46 diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Hoje à noite nós cantamos e louvamos, e nós chamamos Deus de Senhor maravilhoso, poderoso, santo. E os pentecostais, e pula, glória a Deus, meu Deus, que bênção, não é? E quando vamos para casa durante a semana, quantas almas nós ganhamos para Ele? Quantas? Percebeu que estou batendo na mesma tecla? Porque essa é a nossa responsabilidade. Quando Ele muda a história dos discípulos, Ele os muda para transformar aquela região. Olha o que Simão disse para Jesus, quando Jesus falou para ele assim: vai lá, você vai pescar, entra, vai lá no mar, lança a rede que você vai pescar. Ele disse assim: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro estava dizendo assim: meu Deus, respeitosamente, com muito carinho, com muito respeito, a sua excelência, o mestre, o rabino, está falando com um pescador, um dos melhores da região, e o Senhor só entende de consertar cadeira. Mas ele diz: tudo bem. Esse mas tem a ver com o que o Espírito Santo começa a lembrar a Pedro, sem ele discernir que era o Espírito Santo. Ele deve ter lembrado: peraí, o camarada que está falando comigo agora, chamado Jesus, ele curou minha sogra, ele libertou muita gente, muitos endemoniados, ele curou muita gente de todo tipo de doença. Então é melhor eu obedecer, porque ele é o cara, é o Senhor dos senhores, é o poderoso. Eu vou obedecer. E não é que acontece? Pois eu e você muitas vezes lembramos só das coisas negativas que acontecem conosco. Só lembramos tudo que dá errado. Quando Deus diz assim: vai lá e faça discípulos, nós pensamos assim: mas cara, imagina eu aqui no Brasil até hoje, eu nem falo português direito, hein, Fabiano? Com esse sotaque, quem vai me ouvir? Se eu falar com meu vizinho, como que ele vai me ouvir? Assassinando o português dele, ele vai me ouvir? Imagina você, né, Letícia, lá, tentando falar espanhol. Queria falar bom dia, falava boa noite. Esperando sopa paraguaia, chegou muita coisa. É assim que funciona. Deus confia plenamente em você, mesmo que você faça como Pedro. Deus confia em você. Deus escolheu você. Ele decidiu crer. E quero deixar para você um versículo aqui que vai abençoar a tua postura para fazer discípulos e ganhar almas. Ao invés de passar por essa luta, essa mistura de emoções e reações como Pedro, lembre-se de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus já fez milagre no teu coração, na tua alma, na tua vida, na tua família. Mas é necessário que hoje nós confiemos que Ele está nos enviando mar adentro para ganhar almas. Ele vai te usar poderosamente. Se as pessoas não confiam em você, Deus confia em você. Se as pessoas não querem te ouvir, quando você falar, eles vão ouvir o Espírito Santo. Porque Ele vai falar através de você. Versículo 6 diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhe as redes. Isto é, obedeceram. Sabe o que aconteceu aqui? A fé gerou obediência. A fé gerou
obediência. Pela fé, eles experimentaram esse milagre. Se você acredita, os milagres vão acontecer na tua vida. Que tipo de milagre nós queremos para a nossa vida? Sabe que tipo de milagre buscamos? Cura no corpo, cura na alma, cura no cartão de crédito. Nós buscamos esses milagres. Deus abençoa com o melhor serviço, o melhor trabalho, a melhor profissão, o melhor salário. Enfim, Deus faz grandes coisas. É bom, tudo isso é ótimo. Mas o principal no reino de Deus é salvar aqueles por quem Jesus morreu. Ele morreu na cruz, ele derramou o sangue dele. A pergunta que eu me fiz durante muito tempo: mas há diferentes ministérios na igreja, pessoas têm dons diferentes, mas quando você lê aquela comissão, aquela ordem, imperativo, quando você lê Jesus dizendo, vão lá e façam discípulos, é para todos nós. Sabe o que eu aprendi? Um pastor que só pastoreia e não ganha almas, ele evangeliza porque sabe que tem que evangelizar, mas nem todo mundo que evangeliza ama, mas quem ama evangeliza. Eu me lembro quando chego na igreja e digo: como é bom estar na sua presença. E saindo daqui, queremos continuar na sua presença. Que a mão abençoadora do Senhor esteja sobre nós. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Esse balde aqui, tem um pano aqui, ó, sabão em pó, tem vassoura, e mostrou tudo isso. Falou: a partir de hoje você vai limpar as salas da escola dominical, tudo. Você que limpa antes e depois. Falei: tá bom. Quando terminou a escola dominical, ele falou assim: e todo sábado, em tal horário, não me lembro o horário, em tal horário eu te espero lá na minha casa, porque nós saímos para fazer evangelismo. Pastor, mas já estou fazendo isso. Ele falou: não é? É todos temos que ganhar almas para Jesus. Falei: sim, senhor. E saímos para ganhar almas. E aí comecei a ter essa experiência de compartilhar a palavra de Deus. O que eu estou compartilhando com você é aquilo que eu vivo. O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Jesus muda, escuta aqui, quando Jesus muda a história desses pescadores, eles tinham o hábito de trabalhar juntos. Quando Jesus vê que eles chamam os outros para serem ajudados, eles já estavam sendo treinados. Jesus já estava vendo neles que eles tinham esse coração de trabalhar juntos. E Jesus já estava pensando: esses caras aqui vão ser os melhores ganhadores de alma. Eu vou fazer deles pescadores de homens. Jesus estava pensando, sabe por quê? Porque se eles chamaram os amigos, eles não são egoístas. Se os amigos vieram para ajudar, eles não são invejosos, não são orgulhosos, não são soberbos. Eles vão saber trabalhar com o Espírito Santo. Eles vão fazer uma parceria com o Espírito Santo. Quando eu dizer para eles: fiquem em Jerusalém, eles vão ficar. Jesus já estava com tudo direcionado. O Pai já estava pensando em tudo isso. Imagina. A Bíblia diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, em nome do Senhor Jesus. Essa postura de Deus, essa palavra de Deus já está sobre a igreja do Nazareno há mais de 100 anos. Está ao redor do mundo, um só pensamento, uma só conduta. Somos um só para ganhar Londrina para Jesus. É isso que Deus está dizendo nesse texto. E é isso que Ele quer nos dar, um só coração. Vendo isto, Pedro, o Simão, prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
Eu fico olhando para esse texto e me chama a atenção duas coisas. Quando Pedro fala isso, diz assim, Pedro está dizendo, o Senhor é santo, o pecador sou eu. O pecador sou eu. E me lembro de Isaías, quando Isaías falou assim, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pedro discerniu que ele era pecador. Eu faço uma pergunta para você hoje. Há quanto tempo você e eu entregamos a nossa vida para Jesus? Mas o discernimento que somos pecadores ainda está sobre nós? O discernimento que precisamos dele todo dia ainda está sobre nós? Somos pecadores servindo a um Deus santo. Somos servos servindo a um Deus santo. E Pedro reconheceu isso. E se hoje à noite você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, hoje é noite de salvação também. Se hoje à noite você quer voltar e se reconciliar com Deus, Pedro nos inspira para se reconciliar com Deus. E dizer, Deus, eu preciso voltar aos seus caminhos, me render ao Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. No próximo versículo, versículo 9 e 10, diz assim, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros. Sabe o que Jesus disse para eles? Não temas, doravante serás pescador de homens. Amados, esses pescadores estavam estupefatos, espantados, embasbacados, pasmos. Eles estavam com medo, literalmente cheios de medo. Eu não sei se você tem medo de fazer evangelismo. Eu não sei se você tem medo de ganhar almas. Mas eu quero te deixar ciente de algo. Para ganhar almas, começa no nosso quarto. Ganhar almas, começa de joelho. Ganhar almas, começa em jejum. Ganhar almas, começa na intimidade com Deus. Ninguém se apaixona pelo vizinho. Ninguém se apaixona por Londrina se não estiver com o joelho dobrado. Eles estavam com medo porque não tinham intimidade com Deus, não tinham intimidade com o Pai, nem com o Filho, nem com o Espírito Santo. Era a primeira experiência deles. Mas Pedro começou pelo certo, começou a discernir que ele era pecador. Se eu e você começamos a discernir todo dia, eu sou pecador, por isso que eu preciso ganhar almas. Mas a Bíblia diz que Ele já me perdoou. Sim, Ele já me perdoou, mas eu continuo nesta terra. Preciso continuar a buscar a minha vida com Deus todo dia. Preciso vigiar todo dia e preciso ganhar almas. É assim que Deus quer que nós façamos. E Deus disse para ele, Simão, não, você não tenha medo. Jesus acalmou Pedro, porque ele estava apavorado com tudo que estava acontecendo. Agora há uma coisa muito interessante nessa frase, não temas, doravante será pescadores de homens. Escuta bem o que vou te falar, porque nós fazemos isso ou não. Quando Jesus disse para ele, eu vou fazer de você um pescador de homem, Jesus estava dizendo para Pedro, presta atenção e que o Espírito Santo fale com você. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, a partir de hoje, você vai pescar para a vida e não para a morte. E você pode dizer, mas o que significa isso? Porque toda vez que Pedro pescava, todos os peixes não tinham que morrer para alimentar alguém? Quando Jesus transforma Pedro em pescador de homem, um já morreu por todos. Eu e você temos que anunciar vida e vida em abundância, a esperança de vida para as pessoas. Nós não somos pescadores para a morte. Não tem melhor coisa do que alguém ser ganho, ir para uma igreja, chega na igreja por primeira vez e nunca mais queira sair dessa igreja. Porque nós o acolhemos muito bem, porque nós somos pescadores para a vida e não para a morte. Deus fez de você um pescador para a vida. Se Deus te deu tua esposa, não é para matar ela. Você fica feliz com ela, não é? Deus te deu teu marido, ainda que alguns são cabeça de bagre, mas Deus deu. Deus muda depois, não vem? Deus mudou minha vida, eu era assim.
Então Deus me resgatou para a vida. Agora, a Bíblia diz que eles deixaram tudo. Sabe o que significa isso, deixaram tudo? Significa que Deus ficou em primeiro lugar. Significa que eles tiveram uma revelação, que Jesus veio ao mundo para salvar almas. Então, se eu estou no escritório, se eu estou no banco, onde eu estiver trabalhando, eu estou ganhando almas. É isso que Deus quer. Deus não quer mais nada de mim em relação a missões. Ganhar alma todo dia. Interessante que os 4 pescadores tinham o mesmo pensamento. Deixaram tudo e foram. Deus não está dizendo assim: deixa a tua família, abandona teu trabalho, para de exercer essa profissão e me segue. Não. Deus está dizendo assim: ganha almas todo dia onde eu te colocar. Nem todo mundo deve sair da sua terra. Nem todo mundo deve sair da sua cultura. Mas todo mundo deve ganhar almas. Todo filho de Deus deve ganhar almas para Jesus. Você gostaria de ser um ganhador de almas? Olha, de verdade, se você e eu não estamos ganhando almas, Deus quer nos curar hoje à noite. Deus quer transformar a nossa vida hoje à noite. Esses pescadores, depois, só vou citar um exemplo aqui por questão de tempo, não estou enxergando lá, por questão de horário, mas a Bíblia conta que só Pedro, 3.000 pessoas se entregaram quando ele deu o discurso e contou seu testemunho. 3.000. Então, quando Deus chama, as coisas de fato acontecem. Esgotou o tempo? Então vou parar por aí. E eu termino dizendo uma frase de um homem que diz assim, essa frase, ela mexeu comigo há muitos anos já, muitos anos atrás. Essa frase, ela tem a ver com o coração deste homem. E essa frase diz assim: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca de pecadores. Billy Graham. E esse é o coração de Deus. Dá tempo de orar? Queria orar com você, porque eu sou um cara apaixonado por missões. Eu sou fruto de missões. E eu sou apaixonado por missões. Eu gosto de falar de Jesus. O outro dia eu cheguei em casa, eu fui comprar umas coisas lá no mercado, no Santarém, perto da minha região, lá onde eu moro, perto do HU. Cheguei lá e na hora que eu estava na fila para pagar o produto que eu estava comprando, chega um senhor aqui atrás de mim. Daí ele falou assim: você vai tomar isso? Eu digo: vou. E você vai tomar o quê? Ele falou: essa aqui, ó. Essa aqui, ó, boa, queima. Falei: já parei com isso há muito tempo. Ele olhou para mim e falou assim: você é crente? Eu digo: sou. Foi lá para o outro caixa, lá no final. E eu fiquei lá, fiquei olhando. Aí daqui a pouco ele voltou. Desculpa, que mesmo você estava falando? Você é crente mesmo? Aí eu apresentei para ele, falei de Jesus para ele. Eu sou apaixonado. Se alguém me dá chance, eu falo de Jesus para ele. Então queria orar com você. Eu sei que o tempo já esgotou, pelo que já me deram um sinal, ainda que não enxergo muito, mas queria orar por você. De verdade, eu creio que a presença do Espírito Santo pode mudar o nosso coração. Eu creio nisso. Ainda bem que não vai ter horário na Nova Jerusalém. Fica em pé. E eu quero convidar você, quero orar por você, mas eu quero convidar você para vir aqui em frente, para você, a sua atitude de vir aqui em frente é dizer: Senhor, muda a minha história para ser um ganhador de almas, muda a minha história. Eu já sou crente, já sou discípulo, mas muda meu coração para ganhar almas. Quem gostaria de falar isso para Deus? Quero ser um ganhador de almas. A partir de hoje, eu quero ser diferente. Eu quero falar de Jesus em todo lugar. Eu quero ganhar almas. Vem aqui em frente, quero orar com você. Me ajuda a orar por Londrina, a orar por pessoas que queiram ganhar almas. Se você quer ganhar almas, vem aqui. Fala com Ele. Ele que vai fazer.
Ele vai fazer isso na sua vida. Fala com Ele: Deus, eu quero fazer parte daquilo que está no seu coração. Eu quero ganhar almas. Se você fala assim: meu Deus, mas eu não consigo, Ele vai te capacitar. Fala isso para Deus. Fala em nome de Jesus. Começa a orar. Senhor, em nome de você que ficou no banco aí, ora onde você está. Ora lá. Quem sabe você está tímido no banco lá e não consegue vir até aqui, se colocar no altar. Ora aí, o teu coração também é um altar. Senhor, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, nós pedimos que o Espírito do Senhor, hoje à noite, mude a história dos teus filhos que aqui estão. Muda o coração, Senhor. Muda o coração, transforma a mente, muda totalmente. O Senhor mudou o coração de Pedro, principalmente, e dos outros. Mas Deus, nós queremos ser mudados para viver de maneira prática o Evangelho. Deus, há muitos que neste momento estão falecendo, estão se suicidando. Muitas mulheres estão apanhando dos maridos. Muitas crianças estão sofrendo com os pais que são dependentes químicos. Muitos homens estão pulando a cerca. Há muitos cristãos, Deus, que estão na igreja, frequentando, mas nunca falaram do amor de Deus para ninguém. Mas hoje à noite nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Muda a nossa história, muda o nosso coração, muda o coração dos teus filhos. E que o Espírito Santo hoje à noite fale com cada um, revele a cada um a tua presença. Eu quero pedir um avivamento para estes teus filhos. Um avivamento, Deus, trazendo a tua glória em nome de Jesus. A tua glória traz o peso que está no coração de Cristo por Londrina, que venha sobre a nossa vida. Aquilo que está no coração do Senhor por Londrina. Quando o Senhor chorar por Londrina, nós queremos chorar por Londrina. Revela a nós aonde estão aqueles que precisam ouvir da tua palavra e que estão prontos para entregar sua vida para Jesus. Oh Deus, eu entrego essas vidas ao Senhor. Entrego esse coração, o coração do teu filho e a tua filha. E nesta hora juntos nós profetizamos que Londrina está sendo cuidada pelo Senhor. E nós abençoamos Londrina. Que toda maldição sobre Londrina caia por terra. E que todo este bairro, nesta região, conheça Jesus como Senhor e Salvador. E que durante a semana, os vizinhos de cada um dos teus filhos que aqui estão, procurem os teus filhos. Eu quero pedir que o Espírito Santo traga pessoas até a casa de cada um dos membros desta igreja. Em nome de Jesus. Com uma pergunta: como eu faço para ter a vida eterna? E que teus filhos sejam usados com poder e com glória, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês.